Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Caroline e hoje o nosso assunto, né? A gente vai estudar um novo assunto, é um assunto sobre medida de capacidade de massa. E dentro dessas medidas de capacidade de massa, a gente vai estudar dois assuntinhos, né? Que é sobre litro e quilograma. Quilograma. O quilograma, ele é o símbolo, né? Que eu acho que muita gente conhece, denominado pelo símbolo Kg, que é o símbolo de quilo. E ele é a unidade básica do Sistema Internacional de Unidades para a grandeza de massas. Ou seja, existe uma diferença, né? Existe uma diferença entre massa e peso. Mas qual é essa diferença? Essa diferença, né, em questão da massa, diz que a massa é, né, a medida da quantidade de matéria que um objeto contém. E que o peso, ele é o produto da massa pela ação da gravidade, que, portanto, peso e massa, eles se relacionam. Eles são grandezas que se proporcionam, né? Quanto maior a força da gravidade, maior será o peso. E aqui existem algumas unidades, né? Algumas unidades em relação a eles. Que são as mais usadas são o quilograma, o miligrama e a grama. Mas só que existem outras unidades. Mas só que as mais utilizadas são essas três. A tonelada, que equivale a 1000 kg, serve para grandezas de massa. Ou seja, aqui tem alguns exemplos, né? De um caminhão, carreta, que ele transporta vários quilogramas, e de um elefante, que é um animal que possui várias toneladas. Ou seja, o caminhão e o elefante estão aqui, né, como exemplo de grandes massas, né, que equivale a toneladas. E a arroba equivale a 15 gramas e é usada para pesagem do gado. O quilate, ele equivale a 0,2, que é igual a 2 decagrama. E ele é usado na pesagem do diamante. E, como a gente pode observar aqui, existe a balança, né? Existe aqui vários tipos de balança, como está aqui na imagem. E a balança, ela é o instrumento usado para medir a massa de algo. Ou seja, a gente usa a balança para se medir uma massa. E aqui a gente tem os múltiplos de grama, múltiplos e submúltiplos, que aqui tem algumas siglas, né? A sigla Kg, ela representa o quilograma. A HG, o hectograma. DAG, decagrama. O G é a grama. O DG, o decigrama. O CG, 7 grama. E o MG é o miligrama. Essas são, né, os múltiplos e submúltiplos de grama. E aqui a gente tem a unidade de medida de massa, né? Que aqui são a transformação. Que para transformar de quilograma para hectograma, a gente vai multiplicar por 10. E para transformar de hectograma para quilograma, a gente vai dividir por 10. Viu? Aqui tá a tabelinha, né? Com a transformação de cada unidade. E o litro? O litro é a unidade, né? É a unidade de medida de volume ou capacidade que ela é simbolizada por ele, que obedece ao sistema métrico decimal e é aceita pelo Sistema Internacional de Unidades, embora não seja uma de suas unidades oficiais. Ela corresponde à quantidade de líquido que cabe exatamente dentro de um cubo ou de um decâmetro de aresta, de modo que o cubo fique completamente cheio. O metro cúbico é a unidade oficial do sistema para medida de volume ou capacidade. Aqui a gente tem, né, as unidades que são mais usadas hoje em dia, que é o litro e o mililitro, que são unidades, né, usadas para medir a quantidade de líquido que determinado recipiente pode conter. Aqui existe, né, algumas outras unidades, que aqui está representado pela sigla, que o KL, ele significa o quilolitro, o HL significa hectolitro
E o DAL significa decalitro, o L significa litro, o DL decilitro, o CL é centilitro e o ML mililitro. Essas são algumas unidades, né? Que são, hoje em dia, as mais usadas são o quilolitro, o litro e o mililitro, que são mais usadas no nosso dia a dia. Mas existem outras, como eu acabei de explicar, e disse cada sigla e o que significa cada uma, né? Qual o nome de cada uma. E aqui, como transformar de quilolitro para hectolitro. Ou seja, a gente vai transformar de KL para HL. A gente vai multiplicar por 10, né? Para transformar de quilolitro para hectolitro. E de hectolitro para quililitro, a gente vai dividir por 10. Como fazer uma transformação, né? Como fazermos para transformar a medida de litros em mililitros. Ou seja, como transformar litros para mililitros. E para transformar medidas de mililitros em litros. Vamos aqui, por exemplo, né? A gente sabe, né? De litro para mililitro, aqui. A gente sabe que 1 litro, ele corresponde a 1000 ml. Assim, 5 litros, né? É igual a 500 ml. 5 litros é igual a 5 vezes 1, né? Que 5 litros, 5 vezes 1000 equivale a 5.000 litros. Ou seja, de litro para mililitro, né? Aqui nesse exemplo, vai ser transformado para 5.000 litros. Mililitro, na verdade, gente, me desculpa, para mililitro. De mililitro para litro, né? Nesse caso, a gente vai dividir o número de mililitros por 1000. O exemplo, a gente tem 7.200 mililitros. Para transformar para litros, a gente vai multiplicar 7.200, né? Na verdade, a gente vai dividir esses 7.200 mililitros por 1000, que é igual a 7,2 litros. E a gente encerrou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. E até breve.